Olá, leitores, tudo bom? Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e vir aqui na descrição para ter acesso ao meu site, para você encontrar os fichamentos completos das obras que eu faço vídeo aqui no canal. Então, mais um vídeo, certo? O último capítulo que eu vou apresentar do Guia Politicamente Incorreto. Estou fazendo a saga dos várias obras aqui com esse título. O capítulo que eu escolhi, né? Capítulo 9, Os Comunistas, do Guia Politicamente Incorreto do Brasil. Muito bem, vamos lá então. Página 251. Depois de tantas décadas, ainda é difícil entender por que, afinal de contas, aquele grupo viajou tanto. De acordo com diversos livros, o objetivo da aventura quilométrica era constatar de perto a exploração das camadas populares pelos líderes econômicos locais, denunciar a miséria e conscientizar a população. O deslocamento de dezenas ou centenas de soldados exige uma grande logística, gado para alimentá-los, carregamentos de farinha, locais de pouso, água que não provoque doenças. Os soldados dificilmente empreenderiam uma expedição tão custosa só para constatar a miséria da população. O mais sensato é imaginar que eles planejavam reunir mais soldados para formar uma tropa capaz de enfrentar o exército brasileiro. Mas, conforme mostram relatos e documentos recentemente descobertos, os integrantes da coluna Prestes estiveram bem longe de ter apoio popular ou mesmo tentar conquistá-lo. 253. A maioria de seus integrantes, pelo que sugerem os documentos e depoimentos, queriam se aventurar pelo Brasil, tirando proveito de cidades sem produção do Estado. Só isso. 256, 257 e 258, um parágrafo pequeno de cada. E, em 1935, o governo de Stalin gastou $60 mil com a Operação Brasileira, uma fortuna para a época. Esse esquema caro e organizado esbarrou num problema. Luiz Carlos Prestes, o líder da Revolução, fez tantas trapalhadas que sabotou os planos de todo o grupo. Descobriu que os homens com quem contava não estavam preparados. Muitos tinham até sido destituídos do cargo pelo governo Vargas. O revolucionário realizou também um passo essencial para quem quer sabotar o próprio golpe de Estado: avisar seus inimigos. Os dois já tinham mudado de endereço, mas deixaram para trás, dentro de um cofre, centenas de documentos sobre a conspiração. Prestes tinha instalado explosivos no cofre, seguro de que haveria uma explosão caso a polícia tentasse abri-lo. A polícia tentou e ele não explodiu. Mais um da 259. Poucos meses antes de engravidar, Olga insistiu com seu chefe, Dmitri, para voltar à União Soviética o mais rápido possível. Ela disse: "Como Prestes já está aqui, em 6 meses termina a minha missão. Peço confirmação do meu direito de voltar aos estudos ao terminar desse período." No relatório a Moscou sobre a atuação do grupo comunista no Brasil, o terrorista Johnny escreveu que Olga reclamava que Prestes, quando era contrariado, ficava de mal. Ela teria comentado que nessas ocasiões, como um cachorrinho, tinha que abanar o rabo durante 8 dias para que o dono ficasse outra vez de bom humor. 267. Dependendo de quanto sofrimento o personagem passou, a memória coletiva apaga até bobagens e atos perversos que ele cometeu. 274. Argumentam que não havia outro meio de resistir à ditadura, a não ser pela força. Mas um grave equívoco. Muitos dos grupos existiam antes de 64. Outros foram criados logo depois, quando aí havia espaço democrático. Basta ver a ampla atividade cultural de 64 a 68. Ou seja, a opção pela luta armada, o desprezo pela luta política e pela participação no sistema político e a simpatia pelo foquismo guevarista antecedem o AI-5, dezembro de 68, quando de fato houve o fechamento do regime. Aqui eu cheguei no meu último slide, eu estou nas algumas páginas finais do capítulo, eu selecionei 3 parágrafos, um da 275, das 279 e das 283, que são parágrafos de conclusão de explicações que o autor fez durante o capítulo, né? Então, se chegou até aqui, muito obrigado, vou aqui às últimas partes.
Sempre que se fala dos grupos armados, usam-se as expressões do tipo lutavam por liberdade, lutavam contra a ditadura, como afirma o jornalista Hélio Gaspari no livro A Ditadura Escancarada. A luta armada fracassou porque o objetivo final das organizações que a promoveram era transformar o Brasil numa ditadura, talvez socialista, certamente revolucionária. Seu projeto não passava pelo restabelecimento das liberdades democráticas. A ação popular da qual participou José Serra defendia com todas as letras substituir a ditadura da burguesia pela ditadura do proletariado. O objetivo do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário era instalar um governo popular e não a chamada redemocratização. Próximo, os militares e a polícia recorreram tanto à tortura para destruir os grupos de luta armada porque eram pouco experientes na arte de investigar e perseguir suspeitos. Em duas grandes movimentações do exército naquela época, mais de 1.000 soldados cercaram menos de 10 guerrilheiros sem conseguir agarrá-los. Porque eles torturavam. Em 1969, quase 2.000 fuzileiros navais perseguiram 7 guerrilheiros na Serra do Mar do sul do Rio de Janeiro. 5 escaparam. Um ano depois, nas matas do Vale do Ribeira, 1.500 soldados passaram 40 dias procurando o ex-capitão Carlos Lamarca e mais 8 homens. 5 deles fugiram, roubando o caminhão do próprio exército. Quando pararam numa barreira dos militares, na estrada, o motorista, disfarçado de soldado, disse somente, é ordem do coronel, e seguiu com os colegas para São Paulo. O último trecho. Movimentos revolucionários costumam colocar seu ideal político acima dos valores individuais e das regras tradicionais da vida. Criam-se assim uma superioridade moral que lembra dos cristãos das cruzadas. Um pensamento do tipo, eu luto por um mundo justo, uma sociedade sem contradições, portanto posso matar e roubar em nome desse ideal sagrado. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.